esmagadora maioria, pelo adversário que criou muito mais oportunidades. Te preocupa essa questão do Goiás estar vencendo pouco, somando pouco, e os times que estão abaixo somando mais, o desempenho da equipe dentro de campo, ou você acha que isso está controlado para o Goiás chegar na Série A? Boa noite a todos. Eu acho que ninguém tem o controle do que vai acontecer, nem do que está acontecendo, porque o campeonato ele é difícil, ele exige muito das equipes. É óbvio que eu gostaria de estar falando de mais uma vitória do Goiás aqui. Acho que a gente fez um bom primeiro tempo, embora ainda com alguns erros de passe, mas na segunda etapa a nossa equipe, após as substituições, não rendeu aquilo que nós esperávamos, né? Mas enfim, voltando à parte do campeonato, eu acho que essa briga vai ser intensa até o final do campeonato. Algumas equipes largaram bem na competição, que foi o nosso caso. Outras equipes largaram mal e melhoraram ao longo da competição, e outras equipes estão vivendo este momento agora, né? Eu acho que o que mais vai importar é a somatória dos pontos lá no final. Faltam 9 jogos ainda. Há uma dificuldade muito grande de uma equipe disparar na frente, de sair. E sobre o rendimento da equipe, essas oscilações elas vêm acontecendo. Por exemplo, em alguns jogos onde a gente jogou bem e não teve o resultado, e em outras partidas a gente não foi tão bem e acabou fazendo o gol e ganhando. Eu acho que tudo isso faz parte do campeonato. A gente tem que ter maturidade o suficiente para entender isso daí. É óbvio que eu quero que a nossa equipe vença a maior parte dos jogos, que jogue bem, que vença jogando bem, mas nem sempre isso é possível. Quando você tem uma partida onde as suas trocas não funcionam como deveriam ser, há uma queda de performance, e isso foi nítido hoje. A partir das mudanças, a nossa equipe caiu de rendimento. E aí sim eu acho que o Atlético teve algumas oportunidades interessantes. No primeiro tempo eu não acho que o Atlético foi melhor que nós, não. Acho que o Goiás teve o domínio do jogo, foi a equipe que mais chegou à frente, embora com poucas finalizações a gol. Mancini, Caio Bonifo da Rádio Bandeirantes, você citou agora a questão das trocas. Contra a Ferroviária também as trocas acabaram não surtindo o efeito desejado. Como que você está vendo essa situação? Onde você pretende atacar aí nessas próximas semanas para ter aí uma saída do Goiás deste momento de oscilação? Nós temos que seguir tentando, né? Isso aí, ao longo do campeonato, um campeonato tão duro e tão longo como esse, certamente você vai ter oscilação das peças, né? Por aspecto técnico, aspecto físico. O que eu falo sobre as substituições, elas na verdade devem ou deveriam melhorar a equipe no segundo tempo, né? Porque todo técnico que faz as mudanças na segunda etapa é exatamente para que haja um acréscimo e não que a equipe perca rendimento, né? E quando isso acontece, e de repente você está jogando dentro do seu estádio com o apoio da sua torcida, fica mais nítido ainda, porque a torcida sabe, ela também está enxergando o jogo, ela também está vendo aquilo que está acontecendo. No jogo da Ferroviária, tudo que foi falado foi porque nós tomamos um gol de fora da área no último minuto, porque se nós não tivéssemos tomado esse gol, as substituições teriam funcionado. Então eu também não posso agir como a maioria das pessoas, entendendo que um chute de fora da área, onde a bola entra lá no ângulo, põe em risco tudo aquilo que foi feito, porque o Goiás teve chance para fazer o segundo, o terceiro gol antes do empate da Ferroviária, né? Então nós temos que analisar tudo com frieza, com cabeça fresca, e entendendo aquilo que normalmente acontece no jogo. Algumas coisas nós temos controle, outras a gente não tem controle. O que aconteceu no jogo da Ferroviária, já que eu estou tendo a oportunidade de falar agora naquele chute, nós tínhamos 3 jogadores que poderiam ter diminuído a batida para não acontecer isso. E o que tem a ver a substituição com o gol que nós tomamos? É isso que eu falo. Então, às vezes, as setas são direcionadas para
só um assunto, quando na verdade deveriam ser analisadas de forma diferente. Qualquer jogador que estivesse na frente e que saísse para bloquear o chute, faria com que a gente tivesse vencido a partida. E aí de repente a gente está falando da substituição, mas o que a substituição tem a ver com o chute de fora da área? Então tudo isso a gente tem que conviver, e eu volto a dizer, acho que a maturidade das pessoas que estão no futebol, elas fazem com que a gente tenha que ter consciência de tudo aquilo que está sendo feito. Você está satisfeito com o rendimento do Goiás no campeonato? Acho que a gente deveria estar jogando melhor. Acho que deveríamos estar jogando melhor. Você gostou do time hoje? Gostei no primeiro tempo, embora com alguns erros de passe. Não gostei do segundo tempo, sou sincero em falar, não gostei. Acho que a gente afastou muito, jogou muito aberto em 60, 70 metros, e aí você começa a dar chance ao teu adversário, que no primeiro tempo chegou só com uma ou outra bola, mas no segundo tempo teve as melhores oportunidades. Mancini, André Rodrigues da Band News. Antes da pergunta, posso só fazer um adentro com relação à sua colocação, o que tem a ver a alteração com o chute de fora da área do gol? Claro. Não é pergunta minha não, tá? Mas claro. Deve dar esse feedback, porque todos naquele momento entendiam ali pelo lance que o Tite que estava na marcação, mas o Tite marcou a distância. E aí atribuíram o gol da Ferroviária em cima da alteração que você processou, que foi o Tite que marcou o jogador à distância. Então, eu não sei se você teve esse feedback, mas foi basicamente por esse fator. Não, então, mas vamos lá. Naquele lance, o que aconteceu foi que a minha linha toda de zaga ficou dentro da área e ninguém subiu. Poderia ter sido o Tite, como poderia ter sido qualquer outro jogador. Nós tínhamos dois jogadores, eu não vou citar nomes, óbvio, mas nós tínhamos um jogador saindo no centro da área, que saiu andando, e nós tínhamos um outro jogador que deu bote lá na esquerda, onde não deveria dar também. Então, se eu for aqui ficar falando quem é que deveria ter saído, não me importa quem foi o jogador, me importa que o meu sistema defensivo falhou. Aí sim. Agora faça a sua pergunta, por favor. Obrigado. E aí, professor, você colocou que a oscilação, e também que o senhor tem autocrítica e entende que o Goiás poderia estar jogando bem melhor. Sim. Usou essa expressão. Sim. E novamente a pressão em cima de você, né, a cobrança do Mancini, até não pegando o gancho da colocação do Pimenta ontem para você sobre a questão da pressão, não é isso não. Mas aí eu pergunto ao homem do futebol, Mancini, pela sua rodagem, bagagem, se porventura a direção chegar em você amanhã, Mancini, obrigado por tudo, você entenderia como algo normal no futebol ou seria algo injusto na sua visão? E pegando o gancho dessa pergunta, Paulo Rogério foi no vestiário, juntamente com o Joaquim Edson, foi muito mais para abraçar, estão contigo, Mancini, estão com vocês, jogadores. Foi esse o intuito do Paulo Rogério agora no vestiário? Foi. Aí eu acho que eu já respondo a pergunta. Outra coisa vamos analisar assim, eu fiz uma substituição do Moraes e o estádio inteiro me chamou de burro. O Moraes pediu para sair. Então como é que eu posso levar isso em consideração? Eu sei que o torcedor não está sabendo que o Moraes pediu para sair. Então tudo aquilo que acontece no estádio, que de repente choca algumas pessoas, e por exemplo, vocês podem até ficar chocados com aquilo, olha o que está acontecendo, eu já passei por isso muitas vezes. Eu já estive dentro de campo jogando futebol por 20 anos, então eu já passei por isso como jogador, já passei por isso como treinador. É óbvio que eu prefiro que o estádio esteja batendo palma para a minha equipe, mas nesse momento ela não está batendo palma. Isso significa que a gente tem que melhorar a performance, e esses ajustes eles são normais ao longo de toda a temporada. Não é porque hoje, embora a gente tenha o mesmo número de pontos do primeiro colocado, olha só o que nós estamos falando. Nós estamos aqui falando de uma equipe que tem o mesmo número de pontos que o primeiro colocado, tem 50 pontos no campeonato, depende só dela para subir, e a gente está falando sobre demissão. Eu sinceramente, eu prefiro gastar minha energia com outra coisa. O que tiver que acontecer comigo, com você que é funcionário, e com todo mundo que está aqui dentro que é funcionário, vai acontecer com naturalidade. A gente tem que enxergar a vida dessa forma. Eu sou um funcionário do clube,
assim como todos os outros que estavam vestidos de Goiás aqui hoje. Eu não posso me deixar levar por isso, entendeu, André? Boa noite, Mancini, Vitor Pimenta. Mancini, ontem na sua coletiva você disse que não estava aqui para convencer ninguém, né? Só entregar resultado. Eu falei isso? Falou na pergunta do André do Globo Esporte. Você falou que não estava para convencer ninguém, estava aqui para entregar resultado. E eu queria saber quando que o time do Goiás vai começar a jogar bola para convencer o torcedor de que esse time merece estar na Série A. E eu queria saber também, porque assim, a imprensa não pode ver treino, né? A gente vê aquecimento. E queria saber se nos treinos existe o treino de finalização, porque hoje o Goiás teve 4 finalizações, o Atlético teve 11. E parece até mesmo que quem estava jogando na casa, aqui na Serrinha, era o Atlético e não o Goiás. Você já teve seus 2 minutos? Não, foi menos de 1 minuto. Então tá, o próximo, por favor. Eu não vou responder, eu tenho o direito de não responder. Boa noite, professor. Boa noite. E que faltou? Faltou um pouco assim, às vezes até para criar mais. Faltou um pouco do rato, esperava um pouco mais. Esperou um lampejo, claro, de um atacante, de um goleador igual o Anselmo Ramon também. Coisa que o treinador sempre espera ali, alguma coisa, um cruzamento. Faltou alguma coisa assim desses jogadores para o time criar mais, ser mais efetivo ali no ataque? Faltou, e eu sou sincero em dizer, é óbvio que quando a gente vem aqui, eu não estou aqui para ficar expondo ninguém, né? Lógico, mas ao mesmo tempo a gente sabe que faltou. E o atleta também sabe disso, né? Por exemplo, eu tive 4 atletas hoje que tiveram diarreia de ontem para hoje. Mas eu não falaria disso aqui, eu só estou falando porque você me fez a pergunta. Porque o atleta também é um ser humano que também passa por uma série de problemas, mas que isso não seja usado como desculpa, porque a partir do momento em que ele fala para mim que ele está bem para entrar em campo, ele tem que entrar em campo e desempenhar. O desempenho do time do Goiás está abaixo do que poderia ser. Embora a gente tenha uma necessidade muito grande de passar a melhor maneira de se jogar futebol em todas as partidas, às vezes a gente não consegue. E essas oscilações, elas, embora incomodem muito a gente e me tirem o sono muitas vezes, ela faz parte, infelizmente ela faz parte. Eu acho que o Goiás precisa readquirir a sua melhor forma de jogo, tem que ser uma equipe que finaliza mais, que chega mais à área. Hoje me incomodou o fato no início do jogo, embora a gente, na minha opinião, tivesse jogado melhor que o Atlético no primeiro tempo, a gente chutou muito pouco a gol. A gente não fez com que o Paulo Vitor tivesse que aparecer decisivamente na partida. Então tudo isso é óbvio que eu estou vendo, eu estou analisando, eu estou tentando ajustar. Agora, também tem o lado do jogador. O jogador também sabe disso daí, né? E dentro de todo esse contexto a gente tem que seguir, embora com tudo isso que está acontecendo, nós temos 50 pontos, né? Com tudo isso que está acontecendo, nós temos 50 pontos no campeonato e a gente está mais próximo do acesso do que qualquer outra equipe, assim como o Coritiba também, que está junto com a gente. Então eu acho que vir aqui para a sala de imprensa para só falar de coisas ruins, né, eu acho que não é o caminho. Eu acho que todo mundo aqui que está nessa sala depende do acesso do Goiás também, ou gostaria do acesso do Goiás. Então eu acho que nós temos que remar do mesmo lado e tentar fazer as coisas positivas que gerem fatos positivos para todos nós. Humberto Castro. E só para falar uma coisa antes de vocês, TV depois. Eu te convido a assistir uma semana de treinamento, só você. Você tá autorizado a ir lá. Não precisa falar com ninguém, eu tô autorizando. Eu tô te autorizando. Desculpa. Não, tranquilo, satisfação, hein? Ô Mancini,
o Goiás, depois do Volta Redonda, e nem se imagina empatar com Volta Redonda, porque por mais que esteja 50 pontos na frente, mas os outros colaram tudo, né? Não se imagina nem empatar. Depois tem muitos confrontos diretos, né? Vai ser uma guerra essa reta final. Para dar uma sacudida nesse time aí, você acha que precisa mais um trabalho psicológico? Ter psicólogos conversando, ô cidadão, o que está acontecendo? Você ganha bem, não está jogando nada. Vai ser preciso trabalho psicológico, e dentro desse ganhar bem, tem uma premiação pelo acesso. O acesso vale muita grana, né? E também essa premiação é muita grana. Eu não sei quanto que é, mas eu imagino que é um bom bicho para os jogadores. Eu também não sei quanto mas imagino. Mas nessa hora seria interessante aumentar um pouco uma premiação, vir um dinheiro extra e falar, vocês têm que subir. Não. Eu vou te falar com sinceridade, eu não gostaria que isso acontecesse. Eu sei que já tem um valor estipulado, mas a gente não está aqui, não pode ter o desempenho melhorado em função de dinheiro. Eu acho que isso é uma coisa até que é interessante de ser falado aqui, porque todo mundo acha, dá um pouco mais de dinheiro. Dinheiro é óbvio que é importante na vida de todo mundo. A gente busca o dinheiro para ter um pouquinho de conforto na vida, mas ele não pode nos direcionar dessa forma, né? A gente não pode ficar dependente dele nesse sentido. Eu acho que o mais importante agora é quando a gente, todos nós que fazemos o Goiás hoje, que somos do departamento de futebol do Goiás, a gente tem que parar, sentar, analisar e tentar melhorar juntos, porque não adianta uma parte melhorar, ou vamos supor que se nós estivéssemos falando dos 16 atletas que participaram do jogo hoje, eu não posso ter 5 jogadores que foram muito bem e 11 que jogaram mal. Eu vou falar uma coisa aqui hoje que me chamou a atenção. É óbvio que eu não estou satisfeito com o empate, eu estou muito chateado, mas enfim, mas uma coisa me chamou a atenção: o nosso sistema defensivo hoje foi extremamente sólido, coisa que a gente vinha sofrendo ao longo do campeonato. Então, aos poucos a gente está tentando ajustar tudo. Acho que o nosso meio campo, embora o Rodrigo tenha feito um grande jogo, ele não conseguiu estabelecer uma vantagem técnica dentro da partida, e o nosso ataque hoje, ele não foi o ataque que deveria ser. Então tudo isso daí a gente está enxergando. É lógico que ao longo do campeonato a gente vai ver bons jogos e jogos onde eu vou ter que ficar falando bastante aqui para justificar as coisas, porque eu também não gosto de me alongar tanto do jeito que eu estou falando hoje, mas é importante a gente também dar uma resposta para vocês e para o torcedor, porque o torcedor veio hoje, jogou junto, cantou, foi mais um jogador em campo, mas infelizmente a gente ainda ficou devendo diante de tudo aquilo que está acontecendo no campeonato. Embora a gente tenha os 50 pontos, eu concordo, né, porque nós temos, mas é óbvio que a gente também fica incomodado com isso, né? Mas eu acho que essa virada, ela tem que vir muito pelo estado emocional, ela tem que ser modificada pelo desempenho individual de cada um e principalmente do desempenho coletivo, que é o que nos torna forte. Boa noite, Mancini. Marcos Gerê do Placar Esportivo. Eu queria saber de você a respeito, porque a torcida fez um grande movimento ali antes, na chegada com o Inferno Verde. Mais de 13.500 torcedores aqui no estádio hoje apoiando o Goiás, mas a torcida sai frustrada pela questão ofensiva do time, e não só por hoje. Contra o Curitiba também atacou pouco, contra a Ferroviária, apesar de estar ganhando até o último minuto, também teve poucas finalizações, exceto o jogo contra o Paysandu. O senhor falou aí sobre a respeito da defesa ter melhorado, mas a defesa ter melhorado impactou nesse momento ruim do ataque do Goiás? Impactou porque eu tive que segurar os dois laterais, essa é a verdade.
Enquanto a gente estava jogando de uma forma extremamente ofensiva, com os dois laterais subindo quase ao mesmo tempo, nós estávamos dando possibilidades às outras equipes. E eu tive que, em determinado momento, corrigir um pouquinho o sistema defensivo, a linha de 4, com a subida de um lateral de cada vez. Então, aquilo que nós tínhamos como ponto ofensivo muito forte no primeiro turno, a gente teve que segurar, porque todas as equipes estavam vindo jogar aqui com bolas longas nas costas, e a gente em mais ou menos em 4, 5 jogos sofreu muito com isso daí, e acabou saindo atrás no placar, que foi o jogo do Remo, foi o jogo do Criciúma, foi o jogo do Botafogo, com erros individuais no sistema defensivo, a gente acabou dando a oportunidade a essas equipes. Então eu tive que refazer o sistema defensivo, e quando você refaz ali, obviamente, você tira um pouquinho do teu ímpeto ofensivo, e isso impactou na equipe. Agora a gente tem que reajustar tudo de novo, gerar confiança para o jogador, porque o teu sistema defensivo, a tua equipe está atacando, você leva uma bola nas costas, toma o gol, leva uma bola nas costas, sofre o pênalti, leva uma bola nas costas, toma o gol novamente. É natural que haja um desequilíbrio. Então esse desequilíbrio foi corrigido, nós paramos de tomar gol, mas também paramos ou diminuímos as finalizações à frente. Tudo isso daí gerou uma consequência, e essa consequência foi muito em função de refazer a linha de 4. Oi, Mancini. Boa noite. Rafael Bessa, SBT, TV Serra Dourada. Até me chamou a atenção agora há pouco quando você falou, não, é muito ruim vir aqui para a sala de entrevistas e ficar falando de coisas negativas. E você até pontuou que o Goiás tem o mesmo número de pontos que o líder. Então, às vezes, na sua opinião, por que o clima não está tão legal? Por que tem vaia? Por que as perguntas estão sendo feitas dessa maneira? Você acredita que o Goiás está deixando a desejar, está diminuindo o ritmo na hora errada? Eu acho que o Goiás poderia estar jogando melhor. Ele poderia. Ele está passando por um momento no campeonato que as outras equipes passaram. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos aqui. O Criciúma iniciou muito mal o campeonato e de repente deu uma arrancada. O Atlético Paranaense, idem. Então, nós tivemos algumas equipes que foram ao longo da competição mais equilibradas. É o caso do Novo Horizontino, da Chapecoense, que perdeu um pouquinho de espaço agora. Então isso aconteceu com todas as equipes pelo tamanho, pelo tempo do campeonato. O campeonato é longo, você obviamente tem as janelas de contratação. Algumas equipes deram sorte porque os atletas que chegaram se encaixaram bem, outras equipes demoram um tempo maior, mas eu não tenho nada a ver com as outras equipes, eu tenho que cuidar do Goiás, eu sei disso. É óbvio que o torcedor, ele quer o acesso e ele sabe que o Goiás vai conseguir o acesso. Eu não tenho dúvida do acesso. Porém, ele vai vir com dificuldade como todos os outros times, porque a gente acompanha os outros jogos, a gente conversa com outros profissionais e está todo mundo nisso daí. Está todo mundo realmente buscando uma melhor performance. A insatisfação do torcedor, a insatisfação da imprensa, ela é normal, porque o nosso time poderia ter aí 5, 6 pontos de diferença para o segundo colocado, a gente sabe disso, mas infelizmente não aconteceu, e a gente tem que estar muito consciente disso para reconstruir nossos pontos agora nessas últimas 9 rodadas. Ok, pessoal, vamos direcionar as perguntas agora para o diretor de futebol Lucas Andrina.